Você tá Bom bem? dia, princesa. Eu Eu tô tô, e na graça. você? Amém, glória Cansada. a Final de Deus. semana, quando muda a rotina, a gente fica tudo Nó fica mesmo, só. viu? Nu, só o pó. Só na graça Vai hoje valer a pena, mesmo. né? Meu Deus do céu. Vale a Bom pena. dia, gente. Se a gente não fizer, não vai ter ninguém que vai É, fazer. então, fazer o que tem que ser feito. É, Bem e feito. bem feito. Com o É melhor isso aí. recurso que a gente tem, né? Então, vamos lá? A gente nunca pode desanimar, nunca ficar achando que tem que ficar no mesmo Aham. patamar, que assim tá bom. A gente tem que buscar conhecimento, buscamos as coisas do alto, mas para buscar as coisas do alto tem que pegar pesado aqui, não pode E a deixar gente já brincar, não não. está mais no tempo, né, Gabi, de perder tempo, e a gente já não está mais no tempo dos umbigos, né? Da gente ficar olhando para o nosso umbigo. O mundo está cheio de injustiças sendo É estabelecidas todos os dias. O império das trevas não está brincando, né? Ele está fazendo o que tem que ser feito verdade. e a gente está como que bela adormecida, assim, né? Então, assim, esperando o príncipe encantado chegar. Na verdade, essa segunda volta de Jesus, ela não é como a primeira. Vai ser calma, né? Que vai ser gerada ali dentro do ventre, que vai ter o tempo dele crescer, o tempo, um relacionamento de ser humano com ser humano. Vai vir o Senhor. E aí esse é o Uhum. grande e terrível, né? Acho grande, terrível e maravilhoso dia. E nós estamos aqui para estabelecer o reino do Senhor, né? Ainda invisivelmente sendo Verdade. estabelecido. Mas vai chegar um momento em que ele vai vir. Aí ele vai pedir para você assim, olha, estenda suas mãos, deixa eu ver os frutos. Cada um de nós vai ter que fazer isso. O E que que você lembrando que fez, isso não né? tem a ver com a salvação em si, mas tem a ver com essa paixão nossa pelo reino, paixão nossa por estabelecer a justiça de Verdade. Deus. Então a palavra de Deus vai falar sobre a multiforme graça do Senhor. O Senhor, ele expressa a graça dele de diversas formas, de diversas maneiras. E ele quer fazer isso hoje através de todos nós. Se você, por exemplo, é uma gari, o Senhor quer expressar a graça dele na vida de quem passar por você, como gari, como Aham. dentista, como dona de casa, como confeiteira. Né? Aí a pessoa às vezes vai falar assim, mas eu não sei falar. Deus, ele não vai te enviar uma pessoa que vai precisar de algo que você não tenha. Então, quem chegar diante de você hoje, Uhum. o que você tem é É porque suficiente você para tem você compartilhar, capacidade. para você dividir com aquela pessoa. Então, gente, não vamos perder tempo, não. Não vão perder, não vão ficar olhando para a gente. Por exemplo, se eu, mas Gabi, a gente olhasse para aquilo que a gente tem, para aquilo que dá para a gente poder fazer, a gente não faria. A Nunca. gente nunca tá A gente nunca vai preparada. estar preparado. Mas, assim, às vezes o que você tem, Nunca. você pensa, né? Nossa, mas eu só tenho um pouquinho de arroz. Mas tem gente que não tem nada. Nossa, mas eu só sei o Salmo 23. É. Tá ótimo. É o que aquela pessoa que vai aproximar de você precisa. Ter aquilo que você já recebeu. Né? Então, é por isso que a gente tem a sede, o desejo de sempre buscar mais do Senhor, porque a gente tem o desejo de ter mais para dar, ter mais para compartilhar. Né? É o desejo de que Ele compartilhe conosco daquilo que Ele é, para a gente compartilhar o que a gente recebeu. Então, não deixa de compartilhar, não deixa de fazer, né? É o que tem que ser feito. Ô Gabi, hoje eu te falei já, né, Isso que mesmo. hoje o tempo também é corrido, mas se você Uhum. quiser, porque a gente Uhum. vai iniciar esse tema hoje, e ele é extremamente importante para a gente compreender os fundamentos da vida, né? Compreender o porquê que eu sou dessa maneira, por Uhum. que eu sou desse jeito, por que a minha forma de falar, a minha forma de relacionar com as pessoas é desse jeito. Essa semana nós vamos falar sobre essa Uhum. base, e essa base é extremamente importante para a gente compreender quem nós somos, compreender as nossas dores, compreender as nossas fraquezas, compreender o porquê, né, que eu tenho atitudes e comportamentos que eu não consigo mudar, que eu não consigo transformar. Então, que eu vou ter que fazer atendimento, então depois de acho que 10h30, 11 horas, aí dá para a gente poder pincelar e terminar pelo menos o que a gente começar hoje, tá? Se der, se não der, a gente continua na semana. Uhum. Porque é um assunto de extrema importância. E Uhum. mais importante, gente, do que vocês receberem tudo o que vocês vão receber hoje, só para vocês, é você sempre lembrar
na vida, todos nós vamos sentar na cadeira de vítima, mas todos nós também vamos sentar em algum momento na cadeira do agressor. E quando eu falo do agressor, eu não estou falando daquele agressor consciente. Muitos agressores, eles são inconscientes. Então, observe tudo que vai ser falado hoje. Hoje nós vamos falar, assim, o iniciozinho, mas durante toda a semana a gente vai falar, né, sobre as feridas emocionais da infância. E por que a gente tem que... por que elas são da infância? Porque elas são da infância. Né? As traumatizações para o desenvolvimento humano, elas são realizadas na primeira infância, do 0 até por volta dos 6 anos de idade. Vai oscilar de pessoa para pessoa. De 6, alguns um pouco mais retardo, até aos 7 anos de idade. Então, compreenda isso, você passou por isso, mas talvez você tenha filhos. E você vai multiplicar, né, o que você aprendeu ao longo da sua história, a possibilidade de você multiplicar a mesma coisa é muito grande, ela é muito maior do que a possibilidade de você conseguir romper com esses padrões. Nós falamos sobre padrões familiares, né? E aí eu estava até lembrando, assim, gente, essa coisa da preferência foi lá em Abraão, né? Quando Abraão preferiu Isaac, né? Do que Ismael. Então, a repetição de padrão a gente vai vendo assim ao longo da história. E aí a gente vai entender essas feridas emocionais, esse entendimento vai trazer luz para muita coisa na sua vida, para você conseguir compreender o porquê que os seus relacionamentos... Tem mulher que fala assim, eu tenho dedo podre. Na verdade, um condicionamento do seu cérebro. Então, escreve, anota essa palavra, condicionamento do cérebro. O condicionamento, o nosso cérebro é um órgão, ele não somos nós. Nós não somos o cérebro é um órgão. E você vai viver ao longo de toda a sua vida o que o seu cérebro foi condicionado a enxergar o mundo, a se relacionar como nos primeiros 7 anos de vida. Então, é só o traço de caráter, é só essa questão, né, do desenvolvimento das traumatizações? Não. Aí inclui sua personalidade, vai incluir ao longo da sua vida, por exemplo, né, se você foi criado só por pai, só por mãe, pelos dois, ou pela avó, Então, são vários fatores. Mas essa informação que a gente vai passar, ela é fundamental para você compreender muita coisa na sua vida, tá? Amiga, vai falando os fundamentos e depois eu conto um pouco da história, porque senão você vai sair. Eu saio e você permanece. Continua, ok, aí você vai conseguir trazer mais informações ainda. Então, vamos lá. A gente tem... Todos nós vamos passar por essas fases. Todos. Independente se é rico, se é pobre, se nasceu aqui, se nasceu em qualquer parte do mundo, o ser humano já foi programado para ter necessidades e para ter essas necessidades supridas de alguma forma. Então, por exemplo, o organismo nosso precisa do cálcio. Da onde que o cálcio vai vir? Então, Deus já colocou uma necessidade no nosso organismo, mas ele também já colocou do lado de fora um alimento que vai suprir aquela necessidade. Então, Deus foi tão extraordinário, tão maravilhoso, que para tudo isso, ele já fez uma necessidade e uma resposta a essa necessidade. Uma necessidade e uma resposta a essa necessidade. Então, nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Então, nós temos necessidade, a gente precisa atentar que a gente tem necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais. Então, dentro da alma, tem necessidades que são do corpo, por exemplo. Necessidade de dormir, não é da alma, ela é do corpo, para que o corpo possa se renovar, passar pelo processo de renovação. Necessidade de comer, não é da alma, é do corpo. Então, necessidade de ser amado, não é do corpo, é da alma. Necessidade do afeto, não é do corpo. A gente recebe o estímulo que a alma deseja através do corpo. Então, o toque, o carinho, o aconchego, mas são necessidades distintas. É importante a gente compreender isso, justamente para a gente ver o impacto das traumatizações. O que uma mãe precisa fazer naquele exato momento para que essa necessidade seja suprida. Hoje nós vamos falar a respeito das 5 feridas emocionais. Essas 5 feridas emocionais, a gente não pode olhar para elas com um olhar condenatório. O que significa isso? Quando eu falo de feridas, quando eu falo de traumatizações,
parece que a gente está falando só de algo ruim, mas na verdade não é. A gente está falando do momento em que feridas são causadas, traumatizações são causadas, né, na primeira infância, lembrando de novo, é do 0 até por volta dos 7 anos de idade. Só que essas traumatizações, elas são necessárias. É como se fosse o processo de imunização do corpo. Então, sabe quando a criança tem a primeira gripe? Aquilo ali era necessário ela ter. Para quê? Para que o corpo desenvolvesse, né, todos os recursos necessários para combater aquilo das outras vezes. Emocionalmente falando, é a mesma coisa. É o mesmo princípio. Então, a traumatização, a dor, a ferida, dessas 5 formas, elas são necessárias e elas vão acontecer com todo ser humano. Alguns vão ter mais de algumas do que de outras. Então, por exemplo, a primeira ferida emocional é a rejeição. Então, quem estiver anotando, anota que isso é importante. Eu vou falar 5 de uma vez, só que hoje nós vamos começar a abordar a rejeição. A rejeição, o abandono, a humilhação, a traição ou a troca e a manipulação, tá? Nós vamos falar a respeito de todas elas, detalhadamente, o impacto que cada uma dessas traumatizações vai ter na vida. E não só o impacto. Por quê o impacto negativo? Porque a traumatização é como se ela fosse uma moeda, ela tem 2 lados. Um lado ela tem a dor, só que do outro lado ela também tem o recurso. Então, por isso que as traumatizações, elas são necessárias, porque a gente não vai desenvolver só a dor, a gente desenvolve também o recurso para aprender a passar por aquela dor em outros momentos da nossa vida. Então, o primeiro dela, de 0 até próximo da concepção, próximo de 1 ano de idade, vai depender de criança para criança, é a rejeição. Como que essa traumatização ela é construída, ela é interpretada? Então, a gente tem no início, né, do 0 até o 7, a criança ela não tem consciência das coisas. Então, ela não consegue interpretar assim, eu estou sendo rejeitada pela minha mãe. Não. Vamos voltar à questão da necessidade. Ela nasce já com uma necessidade de ser amada, de ser acolhida, de ser aceita. Então, tem uma coisa que chama a lei do pertencimento. A lei do pertencimento vai ter 3 necessidades básicas que a gente precisa atentar para elas. A primeira é a aceitação, a segunda a afirmação e a terceira a aceitação, a afirmação e a aprovação. São 3. Se esse trio aqui, olha, ele não é suprido, que é uma lei do pertencimento, não fecha. Por que que a rejeição é a ferida emocional que mais causa sequela no ser humano? Então, boa parte dos adultos, quando eu pego um adulto, eu já bato o olho nele e falo assim, esse passou por rejeição. E se ele passa pela dor da rejeição, pela ferida da rejeição, pela traumatização, né, da rejeição, e ele permanece ali, o que é esse permanecer? É passar por um período muito longo, não ter o acolhimento necessário. E qual seria esse acolhimento necessário? É ser acolhido, literalmente. É aquela coisa da gente ser, né, ser olhado, ser observado. Ele não teve isso, a amígdala dele vai processar, e todo o sistema nervoso dele começa a processar que ele não recebeu aquilo que ele precisava para se sentir aceito, que é o suprir da primeira necessidade, aceito. Eliana, mas eu sinto que eu rejeitei o meu filho, mas assim, eu rejeitei porque eu tinha brigado com meu marido, a gente estava quase que separar e eu descobri que estava grávida. Não é que eu rejeitei o meu filho, assim, sabe, eu não queria estar grávida naquele momento. Deixa eu dizer uma coisa para você, tudo que a gente trouxer aqui nunca vai ser para trazer culpa para ninguém, mas vai ser para trazer luz, para esclarecer e principalmente para tratar, para que você tenha a oportunidade de ter esse recurso para poder tratar, tá? Então compreenda isso de uma vez por todas, senão você vai sair daqui e falar, meu Deus, é por isso que meu filho está desse jeito, porque eu rejeitei, porque eu tratei. Não, compreenda, é para trazer luz. Por quê? Dentro do relacionamento existem 2 coisas, gente, que são extremamente assim,
fundamentais para a gente não esquecer delas. Uma é a intenção e a outra a interpretação. A intenção da mãe foi rejeitar a criança? Não. A intenção dela, não. Ela estava passando por problema, só que a interpretação da criança, se ela foi uma interpretação de rejeição, o que vai ficar registrado no corpo da criança não é a intenção da mãe. Por quê? Porque a criança ela não tem consciência. Então, faltou o cálcio no organismo, o organismo não vira e fala assim, vamos substituir o cálcio por outra coisa. Vamos fazer outra coisa. O organismo ele não faz isso. Ele vai tentando trabalhar, até receber esse cálcio. Esse cálcio nunca chega. Então, lá na frente vai ter deficiência. Por que que a gente vai ter deficiências emocionais muito na fase adulta? Justamente porque o que a gente vive na primeira infância, geralmente, quase que 80% é repetição ao longo da nossa vida. Então, se a pessoa ficou meio que presa ali na dor da rejeição, parece que a vida dela, inteirinha dela, ela vai sofrer processos de rejeições. E ela já vai ficar esperando ser rejeitada. Ela vai ficar naquela expectativa de ninguém gosta de mim, sabe? Ninguém me aceita. Parece que tem algo de errado nela, que ela precisa transformar para pertencer. A necessidade lá do pertencimento. É um princípio. Pertencimento é um princípio. Então, volta na mãe que rejeitou. O que vale é a interpretação que a criança deu. Se o organismo observou que ele teve uma química, foi gerada ali, né, no corpo e no cérebro dele, e não teve a oportunidade de se autorregular, o que ele vai fazer? Ele vai registrar aquela deficiência. Quando ele registra a deficiência, o útero ele fica frio. É como se ele ficasse frio, a corrente sanguínea diminuísse, porque, diferente do que a maioria pensa, o corpo da mulher não prioriza o bebê quando a matriz está em risco. Não prioriza. Então, o cérebro não é programado para priorizar um bebê. Então, quando uma mãe, o cérebro entende que ela está em risco, que ela está numa situação de perigo, o cérebro dela vai entrar para defender ela. Automaticamente, a criança é como se fosse um intruso no corpo naquele momento. Então, se a mãe, por exemplo, vive um relacionamento agressivo, de muita violência, abusivo, o corpo dela está o tempo inteiro em estresse. Aí, o que significa? A criança, o cérebro dela vai mandar o mínimo necessário, ou tem momentos que ele não vai mandar, de oxigênio, de fluxo de sangue, e aí o útero fica frio. É como se o útero, por isso que tem pessoas que mesmo na fase... Oi? Não acolhesse, né? Como exatamente. Se não acolhesse, né? Aí tem muito... Exatamente. Então, quando a criança tem muito adulto, que a gente pega o adulto, que ele fala assim, eu tenho tanto medo de ficar sozinho, eu tenho tanto... Isso, às vezes, vem do útero. Às vezes não vem do, sabe, de momento que ele está vivendo ali no presente. Ele não sabe de onde que vem aquela sensação. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que passa pelo processo da rejeição, né, e isso fica muito registrado, marcado na vida dela, ela também tem uma tendência de não querer existir. De como se a vida dela fosse um problema para o outro. Então, gente, a sequela da rejeição, elas são terríveis. Terríveis, terríveis, terríveis. E aí, quando eu falei lá, né, a intenção da mãe não era rejeitar, mas, obviamente, a gente está vivendo um momento em que abortar virou moda, né, em que olhar ali, olha, a sua opinião a respeito disso é sua opinião, e a minha não é uma opinião, a minha é uma base bíblica. Então, hoje em dia, parece que a vida ficou tão assim, né, supérflua. E eu conheço muitos adultos que a mãe tentou abortar várias vezes e não conseguiu abortar. E o adulto é fruto, né, dessa tentativa de aborto. Ou seja, além de não ter sido amado, de não ter sido querido, desejado, ele ainda passou por esse processo da tentativa de morte. Isso para criança, na fase adulta, gente, isso desengatilha várias neuroses, vários problemas psíquicos, principalmente, por exemplo, depressão, que não tem uma justificativa ali no presente, que não tem um argumento ali, sabe? Ela está depressiva porque perdeu alguém. Então, isso é muito
sério, muito. Você não quer engravidar, você tem todo o direito. Você tem todo o direito de não engravidar. Vai tomar remédio, vai pedir para poder fazer uma laqueadura, faça o que quiser. Mas não faça isso, porque passou o processo da concepção, ali já tem um ser humano. Concebeu, ali já tem um ser humano. É informação. Se você conseguir abortar ali, né, eu preciso dizer para você que o sistema vai cobrar isso, tá? Tem gente que cometeu abortos que depois ela decide ter filhos. O sistema vai cobrar isso mais tarde. Aí a gente vê morte precoce na família, a gente vê crianças, por exemplo, tinha tudo para estar de bem, chega na adolescência, enfia nos vícios, enfia numa vida totalmente distorcida, porque injustiças foram cometidas e foram acobertadas. Então, aborto não é só simplesmente você abortou e está de boa, não. Não é por aí, não, tá? Mas esse é um outro assunto. Então, nesse momento agora, que é a primeira fase, se a criança tiver várias repetições de rejeição, independente se foi uma rejeição voluntária ou não, rejeição é rejeição. O que significa isso? O veneno e o remédio, a diferença está na dosagem. Então, por exemplo, tem remédio que se você der uma dosagem maior, ele mata, porque ele vira veneno. A criança, todos nós precisamos passar por traumatizações de rejeição? Sim. Para a gente aprender a lidar com isso durante toda a nossa vida. Por isso que a gente precisa sofrer o mínimo necessário para que a gente desenvolva a capacidade de ser frustrado, de não ser tão amadinho, de não ser aceito. Só que em dosagens altas, isso mata. Aí, de remédio, passa a virar veneno, né? Aí tem gente que vai falar assim, nossa, mas eu não queria ter rejeitado. Veneno é veneno. Então, a gente tem que estar atento. Você que às vezes está grávida, engravidou assim no susto, faça valer essa gestação. Ah, Eliana, mas eu estou sozinha, está difícil. Procure ajuda, procure um amparo, para que você passe por esse momento, deixando o mínimo de sequelas possíveis na vida desse bebê. Então, vamos lá. Gabi vai falar agora, eu vou deixar a Gabi falar, a respeito das sequelas, né, Gabi? Quais que são as sequelas na vida adulta, né, de uma pessoa que sofreu um momento mais do que necessário, ele foi exposto, né, à rejeição de forma mais do que necessária. Até Gabi falar ali, eu vou citar o exemplo bíblico de Jefité. Jefité foi um guerreiro extraordinário que Deus abençoava, assim, muito, muito, muito mesmo. Só que Jefité, ele era filho de uma prostituta. Só que o que acontece? O pai dele leva ele para poder morar com a família do pai. Gente, imagina uma criança que foi concebida por uma traição, aquele homem traiu a esposa, e ele ainda leva esse filho para viver dentro do ambiente familiar. Ele ia ser aceito ali? Lógico que não. Então, ele não foi aceito pelos irmãos. E os irmãos fizeram de tudo até expulsá-lo de casa. Quando ele foi expulso de casa, ali ficou cravada de novo a bendita da rejeição. Por quê? Ele deve ter sido rejeitado de todas as formas. Filho de uma prostituta, ela não queria engravidar dele. Tanto é que ela não queria que o pai teve que levar. Ou seja, nem se fala da mãe dele. Ali, quando ele chega dentro daquele ambiente, a rejeição é só reforçada. Só reforçada. Só reforçada. A gente viu isso na vida de Lia. A rejeição sendo reforçada desde sempre. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é condicionado. Se o seu cérebro foi condicionado à dor da rejeição, literalmente, as vivências da sua vida, você vai interpretar aquilo que está acontecendo como rejeição. É a interpretação. Agora, já não é mais um fato, uma verdade, mas é uma interpretação que você vai dar. Então, esse processo da traumatização, ele também serve para moldar como que a gente vai
enxergar o mundo e como a gente acredita que o mundo nos enxerga. Então, aquela sensação assim, sabe, de que você não é bom o suficiente, aquele medo de ir em lugares que tem muitas pessoas, aquela timidez em excesso. Tem gente que tem tanta inferioridade, e a inferioridade ela vem da rejeição, essa sensação de não ser bonito, de não gostar de si mesmo, tudo isso vem da rejeição. Que ela perde oportunidades de emprego porque ela passa muito mal se ela tiver que ir numa entrevista, por exemplo. Só o fato dela ter que chegar num lugar onde ela não conhece as pessoas, o medo de ser rejeitada é tão forte que ela prefere não ir. Então, todas as vezes que o cérebro dela corre o risco de ser exposto à rejeição, o que o cérebro faz? Ele sabota. Aí tem muita gente que não sabe de onde vêm as autossabotagens da vida. Então, a gente vai aprender a lidar com a autossabotagem, porque tem muita gente que vai lá e faz uns cursos de inteligência emocional. Aí isso buga ainda mais o cérebro da pessoa. Por quê? Porque ela ouve uma pessoa falando para ela assim, você tem que parar de sabotar a sua vida, você tem que parar de fazer tal coisa. Não é simples assim. Não é assim. Por quê? Porque o cérebro dela foi condicionado. É uma condição para ela se relacionar com a vida. De sobrevivência. Então, o cérebro vai arrumar fuga para ela não passar pela rejeição. Então, a autossabotagem vira uma rota de fuga. Se isolar vira uma rota de fuga. Não ter dificuldade de se relacionar vira uma rota de fuga. É menos pior essas fugas do que lidar com a dor da rejeição novamente. Verdade. Oli, falta 2 minutos, tá? Para o seu então eu vou lá atendimento. E aí você termina com as sequelas. Então, vamos resumir, ó. Rejeição, abandono, humilhação, traição. A manipulação. Qual que é o último? A traição ou troca. É importante colocar, porque tem gente que vai interpretar como se fosse a traição. Então, a pessoa se sente assim, uma amizade que abandona ela não vai se sentir abandonada, ela vai se sentir trocada, traída. Uhum. Tá bom. Então tá bom. Eu vou contar. Não, Oli, eu vou você sair, vai ficar ou você vai atender agora? Aí você fala das sequelas. Quais as sequelas? Para quê? Para você hoje conseguir identificar se você tem esses traços muito fortes. Gente, todo mundo passou pela rejeição. Você vai ter uma pitadinha. Mas a gente tem 2 dessas feridas emocionais que geralmente governam a nossa vida. Como? Governa a forma da gente olhar o mundo e governa a forma como a gente acredita que somos vistos pelo mundo. Aí, essas 2 principais também vai governar as nossas relações. A nossa relação com Deus, a gente vai usar esse óculos para se relacionar com Deus, para se relacionar com a gente, aí a gente passa a fazer com a gente o que fizeram. Então, a rejeição agora vira uma auto-rejeição também. Nossa, uma autocrítica o tempo inteiro de não gostar de si, de não se valorizar. Tudo isso está ligado com a rejeição. Por isso que a rejeição é a pior das coisas que a pessoa pode passar. A rejeição e o abandono. Das 5 dores, as 2 piores, a rejeição e o abandono. E é só, deixa eu ir lá. Beijo, com Deus. Beijo, amiga. Deus abençoe. Eu acredito que aqui muitos não conhecem um pouco da minha história. Todas essas 5 dores de rejeição, abandono, humilhação, traição, troca e manipulação, eu passei um pouco por elas. Tem algumas ainda que eu tenho que tratar ainda, porque eu fui uma criança rejeitada. A minha mãe, ela engravidou. A minha mãe já tinha um problema emocional muito grave, porque ela foi um fruto de um estupro. Então, o tempo todo ela foi rejeitada, assim, veementemente pela minha avó. E rejeitada mesmo. Tipo assim, não vou cuidar dessa menina, dar essa menina para os outros. Não, eu gosto dela, eu odeio ela, desse jeito. A menina ouvindo isso, né? Ela cresceu ouvindo isso, minha mãe, dessa forma. E
Imagina, eu não consigo nem calcular a infância da minha mãe, como é que foi, né? Só depois de bem mais velha que eu fui entender, assim, tentar me colocar no lugar dela, fechar o olho, assim, tentar imaginar, eu ouvindo aquilo que ela ouvia. As poucas vezes que eu via minha avó, eu via minha avó verbalizando: eu odeio a Jane, tomara que morra. Então, tipo assim, sem minha mãe ouvir, né? Então, imagina a energia que isso dá. Se vendo e ouvindo isso já causa um impacto muito grande. Até para você que está ouvindo aí, você deve bater, assim, deve dar uma dorzinha, né? Deve doer. Mas você imagina, você ouvir isso de quem te gerou, né? Não gosto de você, isso atrapalha a minha vida. Você me desgraçou. Sua cara é a cara do estuprador. Odeio você, tomara que você morra. Então, você imagina ouvir um negócio desse. De qualquer ser humano na Terra seria muito doloroso, mas ouvir da mãe é muito pior, com toda certeza, porque a gente acredita que é o amor perfeito, né? O amor de mãe. A gente fala que é um amor comparado ao amor de Deus e que é o amor mais lindo do mundo. Mas com a minha mãe não foi assim, não. E é claro que ela não poderia passar nada diferente para mim, né? Ela engravidou muito jovem ainda, essa engravidou entre 15 e 16 anos, eu não sei ao certo, porque eu não tive assim essa conexão, essa vivência com a minha mãe, só muito na primeira infância. Então, as consequências ficaram aí para eu poder tratar, né? Eu sou muito menos do que eu deveria ser, com certeza, porque com a criação da minha mãe, né? Minha mãe com essa carência toda, minha mãe com rejeição, foi abandonada, foi humilhada demais, né? Foi expulsa de casa ainda adolescente, saiu de Montes Claros, veio parar em Contagem sozinha naquela época, né? Como é que fazia naquela época? Foi traída ou trocada, né? E com certeza ela sofreu muita manipulação enquanto ainda ela era criança, né? Então ela veio para Contagem, conheceu meu pai, deve ter prometido para ela mundos e fundos, porque ele era desses, ele era daqueles que era casado, tinha mais 7, 8 mulheres, os que veem que é rico e quer aproveitar a vida mesmo. Minha mãe era uma moça nova, bonita, e deve ter colocado um tanto de expectativa nele, né? Com certeza colocou expectativa nele, e aí ela engravidou de mim. Inicialmente, eu até acredito que tenha sido com, assim, nossa, será que salvou minha vida? Agora ele vai cuidar de mim, né? Vai que ela pensou isso, né? Então, eu pensaria no lugar dela, né? Tipo assim, nossa, agora, né? Às vezes agora minha vida vai ajeitar, ele vai me amar, ele vai cuidar de mim, ele vai me dar um lar, né? Vai me dar uma família. Mas não foi isso que aconteceu. Ela engravidou, meu pai continuou com a vida dele normalmente, comprou um apartamento, mobiliou, colocou ela lá dentro, ela me teve. E aí, né, os sentimentos que eu tenho hoje e as consequências que eu trato, com certeza, isso aí tudo aí ela passou e eu também passei, porque ela não tinha como passar nada diferente, que foi o que ela aprendeu. Era tudo que ela tinha, tudo que ela tinha. Ela não tem nenhum traço de amor, ela tem de, de inferioridade, tinha, né, de inferioridade, de tristeza, de muita angústia, de solidão, e ela não soube lidar com isso. E quando eu ainda era criança, bebezinha, né? Ela entrou pro alcoolismo e não conseguiu sair, né? Até ela vivendo a trajetória dela toda, com 50 e poucos anos, ela cometeu suicídio e morreu. Graças a Deus, o Senhor, assim, pela misericórdia de Deus, eu fiquei com ela só até os 3 anos de idade. Mas o que foi muito, muito, muito suficiente para gerar vários tipos de espécies de bloqueios emocionais que vocês imaginam. E eu não dei coisa pior, porque Deus não permitiu. A graça da misericórdia dele foi muito grande sobre a minha vida. E aí a Eliana me mandou um material aqui, que eu quero contar para vocês, compartilhar com vocês, que é essa questão aí de 1 a 3 anos, né? Que é um exemplo meu, que é um caso específico meu, né? Essas dores emocionais de 0 a 3 anos, ela me mandou aqui, ó, que necessidade de ser aceita, de ser aprovada, de pertencer a alguma família. E realmente eu tinha essa necessidade de pertencer a alguma família, né? Comigo foi assim.
eu tô assim, exemplificando com a minha vida. Então, eu tenho propriedade para falar isso para vocês. Com a minha vida foi assim. A minha mãe me abandonou, né? Ela ficou comigo até os 3 anos. Eu não tinha sido registrada em cartório ainda. Deve ter acontecido assim, um rolo na vida dela, né? Entre ela e meu pai também. E durante esses 3 anos, ela ficou muito doida. Ela ficou muito doida. Ela quebrou meu braço, ela quebrou meu nariz. A minha mãe abusava de mim sexualmente, ela me estuprou várias vezes. Os homens dos quais ela ficava também, que mantinham relação na minha frente, também abusavam de mim também. Quando eu fui ficar ali, bem na parte ali da adolescência, eu não sabia. Tipo assim, quando você vai aprender aquela parte da sexualidade, eu ficava assim, gente, será que eu sou mocinha ainda? Será que eu sou virgem? Não deve ser. Por conta daquela cena, por conta daquilo, né, que aconteceu, que aquele homem veio pra cima de mim, que não sei o que, não sei o que. Então, aconteceu muita coisa. Assim, grosseiramente falando, essas foram as piores que ela fez. Mas aí fica aquele sentimento de a gente não ser capaz de amor próprio, né, gente? Só Deus na causa para você se amar, né? A gente nunca se sente bom o suficiente. E o não merecimento. A gente acha que a gente não merece, né? Porque já que a gente não teve mesmo, então é porque eu não merecia. E tá certo mesmo. Deve ser um lixo de pessoa, porque eu não mereço o amor nem da minha mãe, nem de ninguém. E a gente estende esse amor para os outros amores da vida da gente. Não fica só restrito ali, por exemplo, se a minha questão foi com a minha mãe, não fica restrito ali só na minha mãe. Né? Ele para mim, no meu caso, foi para a questão do relacionamento conjugal, né? Não confia em si, nem nos outros, né? Eu nunca recebi confiança de ninguém, né? Ninguém nunca me amparou. Então, como é que eu ia passar esse sentimento de confiança? Acha que incomoda, vive pedindo desculpas. Eu tinha um tal de ficar de pedir desculpa. Até hoje tem que ficar vigiando por isso. Não me desculpa, não sei o quê. Mesmo não tendo feito nada, mesmo sabendo que você não teve culpa do negócio, é um tal de ficar pedindo desculpa. E eu acho que o que pior mais doía em mim era a síndrome de inferioridade. Meu Deus, gente, eu tinha uma dor fininha, assim, dentro do osso. Horrível, horrível, horrível. Que doía tanto quando eu me sentia assim, quando eu ia dormir ou acontecia alguma coisa, porque eu nunca tive amor de mãe mesmo. De mãe, de pegar no colo, de acolher, de estar chorando. Vem cá, minha filha, você caiu, machucou, vem cá, deixa eu ver o que aconteceu. Isso nunca me aconteceu. Nunca teve isso. Depois dos 3 anos, eu fui, o Conselho Tutelar me buscou, eu ia parar na FEBEM. Mais uma vez, a misericórdia de Deus interviu na minha vida. A assistente social me identificou. Nossa, menina, ela parece com alguém que eu conheço, não sei o quê. Meu pai era conhecido em Contagem naquela época. Ela conseguiu identificar que, assim, pelo meu nariz, ela conseguiu identificar que ela conhecia meu pai. Falou, nossa, mas essa menina parece demais com o Chico, tem condição. Não sei o quê. Aí foi futucar um tiquinho. Ela não deixou eu entrar para dentro da FEBEM. Eu fiquei morando legalmente com a amiga dela mais um bocado de tempo, entre 2 e 3 anos. Até que eu fui parar na mão do meu pai mesmo, né? E quando cheguei na mão do meu pai, tinha uma madrasta, eu fui acolhida, bem acolhida no primeiro momento, mas é aquela coisa, quando você não é filho, você cai de paraquedas na vida da outra pessoa, até esse amor ser construído, até você gerar assim, uma identidade assim, é muito difícil, sabe? E criança gerar identidade sem referência fica quase impossível. É muito difícil gerar identidade com que você não tem. Como é que você vai ter uma coisa que você nunca teve? Você não sabe nem como é que é, ninguém nunca te ensinou sobre isso, né? Então, eu tive essas questões. Essa dor na alma era muito forte, um sentimento de rejeição muito. Gente, era uma dor no fundo do osso muito, muito presente, muito forte. Não é à toa que eu tive 2 cânceres. Não é à toa que eu tive um câncer de tireoide por quê? Cálcio. Às vezes a gente não entende algumas doenças que a gente tem, e quando você vai fazer terapia, você vai tratar, aí que a gente vai entender qual que é o motivo daquilo ali que aconteceu.
né? Então, por que que eu tive um câncer nessa região aqui? Chorava calada demais, eu não tinha direito nem de chorar. Eu não tinha o direito de chorar, eu não podia chorar, né? Eu era reprimida até no chorar. Então, engole o choro, cala a boca, então não faz barulho. Vai engolindo. Aí, o que que aconteceu? O câncer de tireoide. Depois o câncer de estômago, né? De tanta segurar, segurando, mágoa, segurando. Não era nem raiva, eu não tinha raiva. Eu tinha era uma dor muito grande mesmo dentro da alma, de tanta rejeição, de tanta falta de carinho. Eu olhava para os meus colegas, as meninas na, na, na escola, né? As meninas todas arrumadinhas, toda bonitinha, eu toda desleixada, sabe? É, as meninas iam com presilhas no cabelo, os cabelos bonitinhos, arrumadinhos. Eu nunca fui, nossa, tipo assim, se vira, vai sozinha pra escola. Tem que atravessar 3 bairros, vai a pé, não tô nem aí, vai a pé. Se o tênis arrebentou, vai com o tênis arrebentado mesmo. Mochila arrebentou, vai assim mesmo. Não tem aquele cuidado de mãe, aquela coisa assim, nossa, vou acordar de manhã, fazer um café. Eu nunca tive ninguém para levantar de manhã e falar assim, vou fazer um café para Gabi ir para a escola. Não, eu levantava sozinha, eu ia sozinha. Tinha uma força muito dentro de mim, que eu sentia a dor a noite toda e eu chorava. Mas quando eu levantava de manhã, eu falava assim, eu tenho que levantar e ir, porque lá na escola, pelo menos, eu vou interagir com alguém, eu vou... A gente não pensa assim automaticamente, mas eu lembro que no final das contas me levava a isso. Eu falava assim, eu vou para a escola porque lá é legal, lá eu vou distrair, eu vou aprender, eu vou conversar. E lá eu era muito extrovertida, né? E lá eu brincava muito, porque era um lugar, era a minha fuga. Ali na escola era a minha fuga. Então, aí o fato de estudar, de ser estudiosa, de ter esse negócio de, eu vou correr atrás, eu não vou ficar parada, não, é também uma fuga. É também uma fuga. Então, pela misericórdia de Deus, que eu fui resgatada aos 7 anos de idade e fui morar com meu pai. E o que me tirou, pelo menos, da situação de rua, né? Porque enquanto eu estava com a minha mãe, eu ficava na rua, eu era abusada, passava fome, todo tipo de coisa. Eu ficava no boteco, minha mãe ia presa, aí eu ia pra cadeia junto com ela, assim, né? Naquele ambiente com ela. Via só agressão, gritos, confusão, era tudo que a criança não tem que viver de forma nenhuma. De forma nenhuma, né? E se não fosse a graça de Deus, gente, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não sei como é que eu estaria até aqui. Tipo assim, nem eu, assim, quando eu fico emocionada, eu fico assim, é de gratidão, porque nem eu consigo entender como que. Tipo assim, nem parece que fui eu que passei, sabe assim? Eu fico assim, nossa, meu Deus do céu. Porque quando eu tô contando aqui, é como se eu estivesse voltando lá e pensando assim, meu Deus do céu, eu nunca faria isso com a minha filha. Eu nunca faria. Quando Maria. Os- o Igor veio no susto, quando eu tinha 15 anos. Mas o Igor, imediatamente, ainda que eu não fosse casada, ainda que eu não tivesse amparo de ninguém, eu estava morando temporariamente na casa dos pais do meu primeiro marido. Era temporário. E aí, nesse temporário, eu engravidei. E quando eu engravidei, eu fui imediatamente acolhida por eles. Imediatamente. E eu não sei se em outra. Eu não. Até eu falar isso, você até me coloca para pensar, sabe? Porque a Irani e o Eduardo me acolheu imediatamente. Não houve nenhum tipo de rejeição, tipo assim, some daqui, o que é que você fez? Blá, blá, blá. Não, não teve. Mas quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, que lindo, meu Deus! Meu filho, não sei o que, não sei o que. Imediatamente eu acolhi o Igor. Ainda que não eram as condições perfeitas. Ainda que eu não tinha casa, não tinha família, não tinha nada. Não tinha ninguém para me acolher. E o Eduardo e a Irani me acolheram. E o Senhor coloca pessoas, né? A gente vem as bombas pra gente, mas o Senhor nunca deixa a gente sozinho. Só que a gente tem que querer enxergar esses escapes, esse cuidado de Deus. A gente precisa querer enxergar isso. Porque talvez até essas fugas que faz com que a gente faça a gente pensar, entender a situação
situação que você está vivendo e falar assim, a pessoa que eu queria não me acolheu. Mas teve alguém que me acolheu. E eu fui acolhida pela família do meu primeiro marido. E o Igor foi muito amado desde o início, desde o início. E Maria, eu já quis engravidar dela, né? Então, Maria, eu tentei engravidar dela. Fiquei um tempo esperando por ela. E já sabia que viria uma menina. E já sabia que era ela. Eu já via Maria. Maria foi amada antes de ser concebida. Então, isso a gente passa também. A gente tem essa capacidade, né, igual a Eliana ensinou pra gente, que a gente tem essa capacidade de amar quem a gente não viu. E eu fui rejeitada o tempo todo, quando não fui vista, quando estava na barriga, quando já existia na casa da minha mãe, quando eu morava com a minha mãe, eu simplesmente não existia porque ela me largava o tempo todo sozinha. Quando eu fui morar com a outra família, que eu fiquei lá 2, 3 anos na família, eu era um peso na família, né? Quando eu fui morar com meu pai, eu era extremamente rejeitado. Meu pai não tinha me registrado, não tinha me dado nem nome ainda. Minha mãe e meu pai não tinham me dado nome ainda. Eu participei todo do processo de registro do meu nome. E depois, o nome é motivo de eu dar outra live para vocês. Porque botaram, quem me conhece aqui, gente, eu tô com asma, um pouquinho de asma, tá difícil. E botaram um nome, minha mãe decidiu colocar um nome em mim que eu não aceitava, que eu não rejeitava, que eu rejeitava ele de jeito nenhum. E hoje eu estou passando por troca de nome, por conta disso. E quando eu fui morar com meu pai, não me sentia parte, porque eu não era amada, eu não era querida lá, né? Eu nunca fui querida lá, eu era um peso. Era como se fosse uma obrigação de pegar, o que vai fazer com essa menina? Vai deixar essa menina onde? Vai fazer o que com ela, né? Então eu era aquela menina sempre com aquele sentimento de autocomiseração. E o que eu quero dizer para você, gente, eu vou ter que pegar um pouco de água. O que eu quero dizer para você com isso? Eu sei que já teve gente, quando eu expus, tem um vídeo meu no YouTube, que eu conto assim, até com mais detalhes, sabe? As coisas todas que me aconteceram. E aí esse vídeo viralizou e tal. Gente, eu recebi tanto feedback de história pior do que a minha, que nem eu acreditava. Não é possível que isso é real, não é possível. Então tem história muito pior que a minha. Às vezes, você que está me vendo aqui, às vezes a sua história é muito pior. Muito pior. E o que você fez com isso, né? Às vezes, mesmo com a sua dor, você criou filhos maravilhosos, igual o Senhor me deu a graça com o Igor e Maria, né? Às vezes, você se sente uma pessoa curada e livre hoje, assim como eu também sou. Mas existiu lá atrás um desejo de não querer ficar naquele lugar, sabe? Eu não queria ficar naquele lugar da cadeira da rejeição, na cadeira da autocomiseração, de ficar culpando aquilo que tinha me acontecido e usando aquilo ali como subsídio, como desculpa, para que a minha vida ficasse parada. Nunca foi meu objetivo esse, nunca foi. Então, por isso que eu pegava aquilo que o Senhor me dava, porque o Senhor, com certeza, se você está passando por alguma situação, o Senhor está te dando alguma coisa. Se apegue nesse alguma coisa. Pare de focar tanto na sua dor, tanto na situação. E olha o que o Senhor está te dando que te faz levantar todos os dias. Tem alguma coisa que Ele te dá. Então, a reflexão para você hoje é essa. Você está passando por situações. Beleza. Lista os sentimentos que você está tendo. Esse momento não é um momento de jogar culpa, de culpar minha mãe, meu pai, fulano. Não é momento de culpa, não. Eu contei para vocês a história da minha mãe. Ela não tinha como fazer coisa diferente. Tem como eu culpar uma pessoa dessa, meu Deus? Não tem como. Não tem como. Ela não era nela. Era muito superior ao que ela podia ter feito diferente. Ela podia. Algum recurso o Senhor deu para ela, mas ela foi vencida, né?
ela não conseguiu se vencer, mas que hoje você consiga vencer, porque você está tendo acesso à informação, você tá tendo acesso à palavra, né? Lá em Isaías, eu coloquei marcado aqui, Isaías 49:15, fala assim, olha, porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho, que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. O Senhor nunca te esqueceu. O Senhor nunca te abandonou. Ainda que todas as pessoas da terra te abandonem, o Senhor está com você. Você tem um propósito de vida. Existe um direcionamento para você. E alguma coisa o Senhor tem para você. Alguma coisa, alguma força Ele colocou dentro de você para que você consiga acordar todos os dias de manhã. E eu quero que você firme nisso hoje. E que queira ser tratada, que queira ser amada pelo Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor tem todos os tipos de amor que a gente precisa para que nós sejamos supridas. Então, segura nessa palavra, busque o autoconhecimento para que você pense assim, não, eu tenho uma força, eu sabia que eu sentia que tinha alguém. Eu sentia uma presença muito forte o tempo todo. Eu sentia uma presença muito forte. Quando eu tinha 2, 3 aninhos, que eu lembro de muitas situações, eu lembrava que tinha uma presença muito forte perto de mim. E hoje eu sei que era a presença de Deus que estava comigo ali, me amparando, me sustentando. E que ainda que tudo isso que me aconteceu não foi o suficiente para que eu desistisse, para que eu morresse ali naquele sentimento de rejeição, de humilhação, de abandono, né? É uma das dores muito grandes, né? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa que eu possa falar sobre de 0 a 3 anos. Não, eu vou falar até de 1 ano, que são esses sentimentos, que o maior de todos, se você foi rejeitado até 1 ano de idade, né, da sua concepção até 1 ano de idade, você vai ter um sentimento de rejeição muito grande. Então, é muito importante você buscar tratamento e focar naquilo, lembra disso, de resgatar a força que o Senhor está te dando, qual que é o gancho que o Senhor está te dando para você segurar, tá bom? Eu vou encerrar, porque a vida tem que continuar, já vai dar quase 1 hora de live. É, não fica triste, não fica por mim, nem por nenhuma outra situação. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo que tem, sou, vier a ter e ser, vem do Senhor. Então, declare isso. Declara isso. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vier a ter e ser, vem do Senhor. A força que faz com que nós vençamos as situações, ela não vem somente de nós. O Senhor implanta esse desejo em nós. Então, tem esse desejo dentro de você, porque o Senhor não ia te dar uma questão que você não tivesse subsídio dentro de você para resolver. O Senhor não vai fazer isso. Deus não erra. Às vezes fica difícil de você enxergar. Mas que hoje a nossa oração, vou orar junto com você agora, para que o Senhor te revele isso, qual a força, qual o sentimento, qual o gancho que o Senhor te deu aí, essa corda que Ele te deu aí para segurar, que está te segurando até hoje, e que é para você potencializar isso. Amém? Então nós vamos orar, agradecer ao Senhor e pedir que Ele conduza aqui o nosso dia de hoje. Paizinho, nós louvamos e agradecemos o teu santo e poderoso nome. Nós declaramos o nosso amor pelo Senhor, ó Pai querido, clamamos pela tua presença, para que o Senhor fique conosco durante todo esse dia. Te pedimos, ó Pai querido, perdão pelas nossas falhas, ó Pai querido, reconhecemos, Pai, que nós não somos nada, ó Pai querido, e que toda hora, ó Pai querido, nós queremos ser corrigidos pelo Senhor, redarguidos e corrigidos, ó Pai, e que o Senhor nos faça, ó Pai querido, achar, Deus, aquilo que nos prende, ó Pai querido, ao Senhor, para que nós seguremos, Deus, essa corda firmemente e não larguemos o Senhor, ó Pai querido, de maneira alguma, ó Pai. Ainda, ó Pai querido, que todos os sentimentos, ó Pai querido, que foram sentidos no passado, todas as dores do passado, tudo aquilo que nos acomete hoje, ó Pai querido, tantas coisas que nos acomete, ainda que nos queira fazer desanimar, que em nome de Jesus, ó Pai querido, o Senhor potencializa, ó Pai querido, essa força, nos dê, ó Pai querido, esse óculos, ó Pai querido, de aumento para o socorro do Senhor, para o amor do Senhor, nos ajude, ó Pai querido, a identificar o cuidado, o amor do Senhor nas nossas vidas, ó Pai querido, para que a gente não dependa
vida de amores, ó Pai querido, externos, para se sentir preenchida, porque o amor perfeito é o Senhor. Nos ajude, ó Pai querido, também a tratar todas as suas feridas emocionais, para que nós curemos outras pessoas, porque pessoas curadas curam, ó Deus. Nós entregamos o nosso dia nas suas mãos. Nós sabemos que o Senhor é um Pai amoroso, um Pai querido, um Pai cuidadoso, um Pai soberano, que não nos dá, ó Pai querido, além do que nós suportemos. E nós te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos dê, ó Pai querido, a força, a coragem, a ousadia, ó Pai querido, que nós precisamos para esse dia, Deus, para vencer esse dia, ó Pai querido, e honrar e glorificar o nome do Senhor, ó Pai querido, por onde nós passamos. Nós te agradecemos, ó Deus, muito obrigado, ó Pai querido, toda honra, toda glória, louvor, adoração ao teu santo e poderoso nome. Amém. Obrigada, gente, por tudo. Deus abençoe vocês. Fique firme no Senhor.